pessoal, tudo bem? Sou Matheus Plastino, CEO Founder da Infinity IT Consulting e eu venho aqui apresentar a nossa empresa para vocês. Bom pessoal, então vamos lá na apresentação principal da Infinity, onde a minha intenção é passar para vocês toda a metodologia, essência, toda a forma da Infinity para trabalhar e o portfólio que nós temos para oferecer para vocês, ok? O primeiro slide é uma mensagem do CEO, uma mensagem minha para todos vocês, onde a gente documenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre todo o conceito, enfim, todo o resumo do que eu vejo, né, atualmente da Infinity, do que eu passei pela Infinity e o que a gente tem aí num próximo futuro, tá? Vou falar de forma resumida, mas a Infinity é uma empresa que me deixa muito orgulhoso, porque eu não me considero praticamente ou somente um CEO founder, eu considero um idealizador. Então, eu apenas sou a pessoa que idealizou esse time e que, com certeza, todo o time que nós construímos durante o nosso trajeto é que levanta a empresa, é que traz a empresa até esse momento, né? Temos boas expectativas para o crescimento da Infinity, sempre voltado em prezar pelos nossos valores, em trazer tecnologia, reinvestir, trazer novidades, estar sempre a par do mercado e sempre à frente para prover o melhor trabalho. Ok? Mas dediquem um tempinho para fazer uma leitura completa desse slide, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então somos a Infinity, né? Qual o conceito? A Infinity ela é uma empresa especializada em oferecer mão de obra de engenharia de redes e telecomunicações, ok? Então qualquer serviço, qualquer trabalho referente à engenharia de redes e telecomunicações, a gente está preparado para fornecer para o nosso cliente, tá? A Infinity ela foi fundada em 31 de janeiro de 2013, porém ela passou por um momento adormecido, né? Onde eu tive outros trabalhos diretamente com uma fabricante, né? Do mercado de ótica, enfim, adquirir mais experiência, né, principalmente voltado a atendimento, a suporte técnico, resolução de problemas, e aí eu retornei com o projeto Infinity em 2015, tá, para que a gente pudesse realmente dar foco na empresa e crescer como nós estamos crescendo, tá bom? Nós tivemos vários destaques, então, como eu disse, a gente veio evoluindo, crescendo, então desde iniciar um impacto nacional, conquistar clientes nacionais praticamente em todo o território nacional, depois conseguimos ir para nível Latam, prestar alguns serviços, né, fora do Brasil, principalmente no mercado latino-americano, até que surgiu alguns projetos, por exemplo, na África, né, principalmente na Angola, projetos na Europa e até mesmo apoio em ISPs de pequeno porte, onde o pessoal costuma dizer ISP rural, nos Estados Unidos, né? Então a gente conseguiu expandir bem o nosso atendimento, o nosso networking e adquirir experiência cada vez mais para aplicar nos nossos clientes. Temos nossa linha do tempo, né? Para que a gente tenha uma noção um pouco desse conhecimento. Então o início da Infinity, digamos, onde eu saí da consultoria e realmente montamos a Infinity, uma estrutura com um escritório, né? Uma estrutura para poder receber os nossos clientes, para realmente ser uma empresa física, uma empresa acessível, foi em 2016. Tá? Logo em 2017, demos início ao nosso time de DWDM, OTN e SDH. Tá? Lá em 2016 o foco foi mais ótica de camada de acesso, porque era o boom no Brasil. Então todo mundo querendo implementar redes FTTH, redes FTTX, e esse foi o nosso principal serviço no portfólio, tá? Então iniciamos na transmissão ótica de camada de acesso. Depois em 2017, como eu disse, DWDM, 2018 foi onde aconteceu o projeto na Angola, na África, então foi nesse momento que a gente começou a expandir, começou a ter networking a nível internacional, tá? 2019 fizemos a construção do nosso primeiro NOC, né? Iniciamos ali com o time de 24/7 para IP MPLS,
Então, nesse momento, em 2019, nós já tínhamos 3 equipes para fornecer um suporte, um apoio 24 horas, 7 dias por semana para o nosso cliente, que era o de camada de acesso, né, como eu disse, GPON. Naquele momento estava iniciando algumas coisas com XGS-PON, onde esse projeto na Angola de 2018 foi 100% XGS-PON, tá? E o time de IP-MPLS para cuidar também do core, board, da distribuição, né, de uma operadora, de um provedor ISP, iniciou. Tá? Ministramos nesse ano também treinamentos a nível Latam, Colômbia, México, Argentina, e ministramos também treinamentos para operadoras brasileiras. 2020, um ano um pouco complicado, o ano inicial da pandemia no Brasil, tá? E mesmo assim nós conseguimos crescer em um fator multiplicador de 1,65, ou seja, em 2020 nós repetimos todo o nosso faturamento de 2019 mais 65%, né? Então crescemos aí próximo de dobrar a empresa. Então foi um ano complicado, um ano emotivo, porém foi um ano que aos olhos da empresa foi interessante, tá? 2021 nós finalizamos um projeto na Bolívia de DWDM, foram quase 1.000 quilômetros, né, de alinhamento de canais, instalação e comissionamento de equipamento, tá? E com investimentos próprios nós aprimoramos o nosso laboratório e avançamos aí o nosso setor de homologações. Então 2021 a parte de homologações começou a ficar bem aquecida o mercado, e a Infinity também começou a se destacar, aonde voltamos a ministrar treinamentos em operadoras brasileiras, tá? 2022 foi bem legal, a gente iniciou com a nossa nova sede, né? Então mudamos de um pequeno escritório para uma nova sede aí de praticamente 400 metros quadrados, evoluímos o nosso NOC e implementamos também a função de SOC. Então, além de olhar apenas ali para a saúde da rede do nosso cliente, a gente também passou a olhar para a segurança da rede do nosso cliente. E agora em 2023, né, nós finalizamos a nossa nova sede, uma estrutura própria de uma sala de treinamento para poder receber os nossos clientes, e a Infinity ela se torna a primeira empresa, não só da América Latina, mas do mundo, de consultoria, a primeira empresa de consultoria a conseguir importar, a adquirir o equipamento Trace Span, que é o equipamento mais avançado de análise de redes óticas de acesso, protocolo GPON, XGS-PON, e suporta também o TWDM-PON, tá? Foi quase R$1 milhão em investimento com o apoio de um fundo privado para que a gente conseguisse trazer este equipamento. E 2023 também foi um ano que iniciou muito legal, onde nós somos sede, né, do POC de um produto novo da Infinera, a tecnologia XR, pertencente ali ao OpenXR, né, OpenXR Forum, e a Infinity ela foi a primeira empresa da América Latina a receber esse equipamento, a receber conhecimento técnico e a acompanhar 22 POCs que aconteceu aqui na nossa sede. Então foi um projeto bem legal, eu acho que isso enriquece a nossa timeline. Eu gostaria de apresentar os nossos pilares. Então nós temos uma metodologia, uma essência de que existem pilares na empresa. Esses pilares eles devem sustentar todo o nosso alicerce, né? Ou seja, não podemos ter nenhum pilar diferente, fraco, prejudicado, nada disso. Então a gente tem que ter todos os pilares intactos para que em cima desses pilares nós podemos construir os nossos times, tá? Então esses pilares são projetos, implantações, consultoria, suporte, monitoramento e treinamento, tá? Acima dos pilares nós temos os nossos times, que é o time de camada de acesso, né, focado ali para o GPON, XGS-PON e outras tecnologias que até mesmo considerada legada, né, como o DSL, o DSLAM, CMTS, DOCSIS, Wi-Fi, enfim, tudo de camada de acesso ali
essa equipe consegue tratar. O nosso time de DWDM e OTN, que lógico, também trata a parte de CWDM, SDH, PDH, que já dificilmente encontra algo no mercado. Nosso time de IPMPLS, o time de SDN, redes definidas por software, e também o time de segurança. Então, pilares, times, e agora nós vamos ver o nosso portfólio. Antes disso, mostrar um pouquinho aqui as características da Infinity, né? A parte de visão, missão e valores. Então a nossa visão é se tornar referência a nível Brasil e Latam, criando uma base consolidada para futuras expansões. E a missão da Infinity é prover soluções e projetos em infraestrutura de redes e telecomunicações para garantir a confiabilidade e funcionalidade de empresas com dependência total ou parcial deste mercado. Tá? E os valores é muito importante para nós. Então, no decorrer dessa apresentação, vocês vão perceber que a gente preza muito pelo nosso time. Porque o produto principal da Infinity ele é humanizado, né? Nós não vendemos um produto que passou por uma linha de produção, que passou por uma fábrica e chega até o nosso cliente. Não, a gente vende um produto que ele é humanizado. Então os cuidados com esse produto devem ser bem cautelosos. E a gente leva a sério os nossos valores. Tá? Dentro da Infinity existe uma avaliação 360, onde nós damos feedbacks para todos os colaboradores e esses colaboradores eles avaliam o seu superior, avalia o amigo, o companheiro de trabalho, se avalia para que a gente possa juntar tudo isso e dar um feedback, em ajustar, em planejar um plano de desenvolvimento interno para esse colaborador. E essa avaliação 360, ela é toda voltada em cima dos valores da empresa. Então a gente vai discutir sobre comprometimento, agregar valor ao cliente, excelência com transparência e integridade, criatividade com foco em resultados e respeito e disciplina acima de tudo. Tá? Então, por isso que eu gosto sempre de frisar essas características. Depois deste ponto, vem essa apresentação que eu gosto bastante dela, é a apresentação que, digamos, eu posso ficar boa parte do tempo focada nela, tá? Porque ela demonstra e representa todo o nosso portfólio. Eu sempre brinco e digo que é o nosso ecossistema, é onde nós temos inúmeros ambientes que se conversam, que falam entre si e aqui é a base, digamos, de sobrevivência de todos os colaboradores, de tudo que a gente tem aqui na Infinity, ok? Então, em cima desse nosso portfólio, em cima desse nosso ecossistema, nós temos principalmente o suporte 24/7. Então, o suporte 24/7 é a mão de obra especializada que eu sempre digo em engenharia de redes e telecomunicações, e esse suporte ele é oferecido de forma modular. Nós temos macro times, né, onde eu posso fornecer esse suporte 24/7, que é o time de IPMPLS para tecnologias como borda, BGP, o SPF, ou seja, roteamento dinâmico, comutação de pacotes, MPLS, L2VPN, L3VPN, engenharia de tráfego, enfim, CGNAT, Firewall, IPv6, DNS, ou seja, toda estrutura que contempla camadas de redes superiores, esse time consegue dominar. Tá? O time de acesso, também já citado por mim, né, que é um time que toma conta de todas as tecnologias de camada de acesso, como GPON, XGS-PON, DSL, CMTS, Wi-Fi, enfim, várias tecnologias de acesso. O time de DWDM e OTN, que é um time bem legal. Esse é um dos times que o time de campo também é legal, é um dos únicos times que nós temos bastante foco no campo também. Por quê? DWDM exige o tipo do equipamento, os cuidados que nós temos que ter, exige com que esse nosso colaborador especializado vá para campo fazer toda a instalação, o ajuste de fibra, conectorização, etiquetar, documentar, energizar, enfim, organizar todo o equipamento para que aí sim a gente possa fazer os alinhamentos de canais, né? E muitas vezes a gente pode ir para campo também com equipamentos
para fazer esses alinhamentos, para fazer aceitações, testes, enfim. É uma equipe que está não só focada no remoto, mas também no presencial, ok? E lógico, se precisar de presencial IPM-PLS, presencial GPON, XGS, nós também temos. É totalmente possível tá fazendo um suporte local. E temos também o nosso time de SDN, é um time que está iniciando, tá? Vou comentar um pouquinho mais sobre ele, né, em uma outra parte aqui do portfólio, mas é um time focado na parte de redes definidas por software, ok? Hoje o que nós temos de experiência de SDN? Principalmente camada de acesso, SD Access ou SD-PON, que são produtos, equipamentos como OLTs, né, que possuem toda a arquitetura de redes definidas por software, ou seja, possui a desagregação do hardware e do software, e um controller na nuvem, seja ela pública, privada, é que controla esse dispositivo, tá? A parte também de móvel, tá um mercado bem legal. A Infinity ela está preparada e apta, né, por exemplo, respaldar vocês a uma rede privada 4G ou rede privada 5G. Tá? Então nós temos todo o conhecimento para poder levar tudo isso até vocês, e devido a ser focado em Open RAN, a boa parte dessa especialidade está voltada para o nosso time de SDN. Tá? E também já tivemos experiência com alguns equipamentos de OpenROADM, né? É um projeto onde nós temos ROADMs, amplificadores, white box, né? E também OOPT, ok? Que é DWDM com suporte à tecnologia SDN, configurações via YANG, YAML, NetConf, enfim, é uma área bem legal, tá bom? Bom, suporte 24/7, falei um pouquinho do time de SDN e aí vamos para monitoramento. Então, o que contempla o nosso monitoramento? A Infinity ela pode ser tanto os olhos do nosso cliente, ou seja, esse cliente ele pode já ter um monitoramento pronto, em produção, a gente pode desviar o monitoramento para nós, né, e a nossa equipe vai fazer esse monitoramento. A nossa equipe vai ser os olhos da empresa, seja em tempo total, né, todo dia, toda hora, ou seja parcial, onde a gente define o melhor horário, muitas vezes pós-comercial. Então, às vezes o cliente ele gosta de monitorar em horário comercial, ele gosta de ter um NOC dele também, e aí isso pode ser direcionado para a nossa equipe em horários pós-comercial, feriados, finais de semana. Tá? E não só isso, nós também projetamos o NOC, tá? Tanto o NOC quanto o SOC. Então a gente pode desenvolver o monitoramento para o nosso cliente, seja ele NOC, que é um monitoramento mais voltado para as operações de rede, para a saúde da rede, como processamento, CPU, memória, temperatura, ou seja, a saúde, a integridade da caixa, como também tráfego, quantidade de tráfego, contadores, parâmetros, eventos, alarmes, triggers, enfim, toda essa parte voltada para a saúde realmente do parque tecnológico do nosso cliente. Tá? E o SOC, que é voltado totalmente para a segurança. E quando a gente fala em segurança nos dias de hoje, o pessoal já pensa, tá bom, então você implementa ferramentas que protegem de ataques DDoS. Não só isso. Nós temos domínios, né, sobre várias ferramentas, né, que anti-DDoS, mas também no SOC nós implementamos o WAF, né, Web Application Firewall, Firewall Layer 7, IDS, IPS, SOAR, SIEMs, Syslogs, enfim, existem inúmeros componentes que contemplam um SOC. Temos conhecimento e também apoiamos algumas plataformas EDR ou XDR, né, para proteger o seu endpoint, análise de vulnerabilidades, enfim, todo o inventário, né, todo o seu parque tecnológico, a gente consegue monitorar a segurança dele e também opinar aí por formas de se proteger, se prevenir
ou até mesmo por formas de agir em alguma ação reativa. Tá? E isso traz junto também com o SOC o serviço de Pentest. Então, a Infinity consegue fornecer Pentest para os nossos clientes, né? Seja qualquer área, a gente consegue fornecer essa análise de Pentest. Tá? Outro ponto são homologações. Então, em homologações entra a questão do Trace Span, do equipamento que eu comentei que a gente conseguiu importar, mas para esse tem um slide específico, e outras homologações como análise de performance do equipamento, análise de recursos, IPv6, Wi-Fi, segurança, né? A análise de segurança de um CPE é muito interessante e até o momento, sinceridade, nunca um CPE passou 100% no nosso caderno de teste. Então a gente tem visto muita deficiência de atenção em segurança no mercado. Por isso que é muito interessante esse lado nosso, esse know-how nosso. Tá? Também um caderno de homologação de interoperabilidade básica. A gente consegue prover isso porque interoperabilidade básica é sem o uso do Trace Span, e depois eu vou explicar para vocês um pouquinho da interoperabilidade avançada, que é usando esse equipamento especial. Tá? E não só homologação, pessoal, de CPEs, também homologações de qualquer tipo de equipamento de telecomunicação, de equipamento de rede, seja roteador, seja CGNAT, seja Firewall, enfim, qualquer tipo, nós conseguimos aplicar um caderno de teste, definir com vocês o melhor caderno de teste e executar no nosso laboratório. Tá? Outra área da homologação, onde essa a gente fala que é homologação em laboratório, laboratorial, algo assim, nós temos homologações externas, homologações de campo. Então a Infinity tem todo um ferramental para poder ir para campo e também fazer caracterização de fibra, tá? Certificação de redes, né? E também homologação de redes FTTX. Então, caracterização de fibra, a gente consegue testar dispersão cromática, polarização, AP, isso tudo focado para um bom projeto DWDM ou para mensurar realmente a qualidade da transmissão de um cliente, da fibra de um cliente. Tá? A parte de homologação de redes FTTX ou FTTH, muitos ISPs ou até mesmo operadora terceiriza o lançamento maior da rede de acesso. Né? Então, quando vai lançar um novo bairro, uma nova cidade, isso pode ser terceirizado. E vocês precisam do apoio de uma empresa para auditar, né, essa terceirização, para ir lá em campo, fazer toda uma medição pós-lançamento e a gente tirar um laudo para ver se aquela rede está íntegra ou está dentro dos conformes, dentro do padrão de qualidade que a gente acha melhor, tá bom? A procura de reflexão, atenuação, macrocurvatura, microcurvatura, enfim, rompimentos que pode nos surpreender num momento de produção, tá? E evitar dores de cabeça. Então isso é a nossa área de homologação. Treinamento. Então todo equipamento, toda tecnologia que nós procuramos ser especializado, a gente procura também ter o know-how de passar conhecimento. Tá? Procura se aproximar da fabricante para poder ser uma empresa autorizada a ministrar treinamentos de forma oficial para aquele equipamento. Então nós temos hoje no nosso portfólio inúmeros treinamentos, mais de 30 treinamentos é possível com todo o time Infinity, com todo o conhecimento, portfólio hoje, experiência que a Infinity tem, tá bom? Um outro ponto, mais focado ali para cliente final, a Infinity também tem ótimos conhecimentos em plataformas de SD-WAN, então a gente consegue apoiar inúmeras fabricantes, como eu disse, temos conhecimento em inúmeras plataformas de SD-WAN para você poder talvez transformar isso num serviço, oferecer isso como um serviço e contar com a Infinity para te respaldar no planejamento, projeto, configurações e até mesmo monitoramento de algumas redes SD-WAN. Já tivemos experiência também com equipamentos UCPI e VCPI, tá? E um ponto interessante é que agora em 2023
é o primeiro ano em que a Infinity está com bons olhos, ou melhor, está olhando, né, de forma mais aberta para o mercado. Até 2022, a Infinity ela foi uma empresa totalmente focada e relacionada com clientes do ramo de telecom, né? Porém, agora em 2023, a gente tem olhado também para o mercado de enterprise. E isso trouxe para nós a ideia de se certificar, se aproximar de algumas empresas, desenvolvedoras, fabricantes que focam também nesse mercado e que provê ótimas soluções para esse mercado. E as duas escolhidas para isso foi a Red Hat e também a VMware. Então hoje a Infinity ela é certificada Red Hat, ela é partner oficial Red Hat e também certificada e partner oficial VMware, podendo levar soluções dessas plataformas até vocês, tá bom? Bom, então esse, pessoal, é todo o nosso portfólio. E agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Infinity também e explicar talvez alguns detalhes sobre cada serviço do nosso portfólio. Então aqui na sequência, pessoal, falar sobre alguns cases, alguns números e cases. Eu já compartilhei algumas coisas na linha do tempo, na Infinity, mas aqui eu acredito que tem alguns números interessantes também. Então, atualmente nós cuidamos aí da infraestrutura de mais de 250 ISPs. Não só ISPs, isso contrato mensal, tá? Não só somente ISPs, mas também distribuidores, integradores, parceiros, fabricantes, operadoras e também empresas, né? Como eu disse, o ano de 2023 a gente está começando a focar no Enterprise, então a gente está começando a conquistar esse mercado também, tá? Ministramos treinamentos em operadoras internacional e nacional, voltando para o mercado somente de ISPs ali. Então, se a gente fizer um agregado da quantidade de OLTs e ONUs, né, que vem aumentando aí mês a mês, mas no momento que nós fizemos um levantamento, nosso time ele é responsável por mais de 5.000 OLTs e mais de 7 milhões de ONUs e ONTs. Então a gente respalda, né, essa grande quantidade de equipamentos aí que provê internet, provê serviço de telecomunicação para o Brasil. Não só Brasil, mas Latam. Tá? O projeto de DWDM de aproximadamente 1.000 quilômetros na Bolívia também, né, foi através da Fiber App e é um projeto ali de Corumbá, no Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, e foi até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, tá? Olhando para todos os países que a gente já prestou serviço, já levou o nosso trabalho, já contabiliza aí 18 países, né? Não somente a nível Latam, mas África, Europa também. Já tivemos um apoio também na configuração de um laboratório experimental de NG-PON2, ou seja, de TWDM-PON. Então a gente já conheceu essa tecnologia, já conseguiu colocar a mão nessa tecnologia. Fomos a primeira empresa do Brasil a implementar uma rede de produção XGS-PON, né, com suporte, onde essa rede utilizava EOTDR, que é a função de OTDR integrado nas redes FTTH, né. É legal que esse OTDR ele é um pouquinho diferente do tradicional, onde a gente tem que planejar reflectômetros para ter um bom feedback, né, sobre esse equipamento, e também virtualização de OLTs. Nós utilizamos nesse projeto virtualização de OLTs, principalmente voltado para condomínios, tá? E também foi citado lá na linha do tempo, mas vale a pena repetir o projeto XR da Infinera, na verdade a divulgação aí, a análise, enfim, demonstração da tecnologia XR da Infinera, onde nós fomos sede, né, aqui no Brasil, e também servimos de demonstração para Latam, né? Então são alguns cases aí que eu gostaria de reforçar ou compartilhar com vocês. Alguns clientes satisfeitos são clientes que permitem, né, clientes parceiros e que não tem problema nenhum e a gente está divulgando, mas desde clientes ISPs, operadoras e fabricantes. Os números da Infinity crescimento, então
a gente começou a ter essa contabilidade, né? Como eu comentei, a Infinity ela ganhou uma vida realmente de empresa ali em 2016. 2015 nós iniciamos voltado mais para consultorias e tal, 2016 ela estava mais estruturada, e aí a gente começou a contabilizar, a organizar, enfim, a documentar as questões de crescimento de 2017 para 2018, né, onde no ano de 2018 nós tivemos um crescimento de 288%, ou seja, nós duplicamos o nosso faturamento mais 80%, quase triplicamos o faturamento se comparado de 2017 em 2018. De 2018 para 2019, nós pouco mais que duplicamos isso, né? Então teve um crescimento no faturamento aí, ou seja, repetimos o que aconteceu em 2018, dobramos e um pouquinho a mais. 2019, 2020, como também eu comentei, ano de pandemia, e aí o crescimento, se comparado ao ano anterior, foi de 165%, fator multiplicador de 1,6. 2020, 2021, um crescimento de 216%, ou seja, dobramos, né? Não um crescimento, mas repetimos o ano anterior e dobramos o nosso faturamento. E 2021, 2022, tivemos ali um fator multiplicador de 1,7, ou seja, 170%. Tá? Então a gente vem sempre crescendo e não queremos parar. Ações de endomarketing, como eu comentei, a Infinity é uma empresa em que o produto principal dela é humanizado, então não é somente linha de produção, não é somente de dinheiro, enfim, nós precisamos ter algo a mais na Infinity, uma essência a mais que provê realmente aí um orgulho, uma vontade de trabalhar a todos os nossos colaboradores. E as ações de endomarketing vai desde comemorações de festa, de datas comemorativas, almoço com treinamento interno. Então, sempre um colaborador da Infinity acaba se destacando em uma tecnologia a mais devido à demanda que ele agrega, devido aos projetos que ele participa, e esse colaborador fica responsável em compartilhar conhecimento. Tá? E a gente sempre promove um almoço interno, algo assim, para ficar agradável, né? Ações de questões de férias, preservando sempre as leis e direitos que o colaborador possui, mensagens de aniversário, atenção com todos esses pontos, Total Pass, né, onde de início teve uma aquisição aí somente de 30% a 40%, e que hoje cerca de 98% da Infinity utiliza o Total Pass, então isso também é legal, ou seja, a gente leva, né, outras questões, outros ares para os colaboradores, porque uma equipe unida, uma equipe homogênea, integrada, uma equipe de longa vida, é uma equipe que produz muito rápido, que resolve problemas muito rápido, cooperam entre si. Então a resolução de problemas rápida, seja ela complexa ou não, é bom para a Infinity e é bom para o nosso cliente. Eu vou falar um pouquinho mais, alguns detalhes sobre cada serviço que eu citei no nosso ecossistema, né, na nossa apresentação principal, nosso slide principal ali, que do suporte 24/7, na verdade, nós temos algumas categorias. No suporte, nós também temos a categoria in loco. Então a Infinity ela pode garantir um engenheiro, um analista residente na sua empresa. Tá? Quais as vantagens disso? A Infinity ela acaba assumindo algumas responsabilidades trabalhistas, né? Então a gente tem toda essa gestão do nosso colaborador, como também prezamos pelo cumprimento das leis trabalhistas. Esse colaborador não vai extrapolar, né, as 8 horas trabalhadas diárias, não vai extrapolar o limite que o nosso sindicato impõe de hora extra, tá? Não vai, ele tem direito às férias, ele tem todos os direitos e a gente garante e preserva isso. Só que o que é legal? Se esse colaborador saiu de férias, a Infinity repõe o colaborador in loco, né? Enquanto o outro ele descansa
cumpre com as férias dele, ou seja, cumpre com o direito dele. Se esse colaborador ele tem alguma licença, né, precisa de alguma licença, a gente também consegue repor. Se esse colaborador ele cresce, ele vai para outra área ou ele topa outro desafio, né, também conseguimos repor isso de imediato, tá? E todo colaborador in loco da Infinity carrega consigo o suporte 24 horas. Então, esse colaborador in loco, como eu falei, ele tem que cumprir as leis trabalhistas, o direito, assim como ele tem deveres também. Mas quando ele sai, quando cessa o horário de trabalho diário dele, tudo que ele fez pode ser voltado para o nosso suporte 24 horas e a gente pode respaldar vocês 24 horas, ok? Então, essa é a nossa intenção, é ter um engenheiro in loco, ajudar de forma focada, aliviar algumas responsabilidades, algumas administrações, deixar isso tranquilo para vocês, mas também fornecer atenção 24 horas, tá? Temos o suporte avulso, então um ISP, uma empresa, uma fabricante, enfim, o cliente ele não precisa ter contrato com a Infinity, né? Lógico, ele tem ali algumas vantagens quando tem contrato, né? Tem uma definição de SLA, tem um contato mais direto com a nossa equipe, enfim, tem inúmeras vantagens em que infelizmente a gente não consegue propor ali num suporte avulso, um suporte público que a gente chama. Porém, a nossa atenção também para o suporte avulso, ela é dedicada, é uma atenção legal, onde o suporte avulso a gente entende que é a porta de entrada para o nosso contrato. Então, lógico, se eu consigo fazer um atendimento efetivo, fazer um bom atendimento e muitas vezes a gente mensura a abertura do nosso chamado avulso. Se o cliente, a gente percebe que é uma urgência, o cliente está com o ambiente parcial ou total parado, nós temos condições de fazer esse atendimento praticamente de imediato, tá? E 24 horas. Então, em tempos de resposta, a Infinity é uma das melhores empresas do Brasil, e eu digo isso porque eu não conheço empresas a nível Latam ou mundial, só conheço brasileiras, concorrentes brasileiros. A Infinity é uma das melhores empresas que tem em tempo de resposta, tá? É bem rápido e satisfatório. Então isso também é muito importante para nós, mas como eu disse, o suporte avulso ele tem que ser aberto por um portal, né? Então depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre o nosso portal. Tem ali um tempo de enfileirar, um tempo da gente perceber, né, que é urgente, né, é humanizada essa checagem pelo nosso NOC de forma constante, né, e a gente mensura isso e contacta o nosso novo ou nosso cliente e, lógico, torce para que ele torne um contrato e a gente possa dar uma atenção bem mais dedicada, tá? Nós também implementamos uma metodologia de pirâmide invertida. Então, no nosso suporte, vocês não vão se deparar com um nível 1 que vai fazer perguntas básicas, vai tentar mensurar ou resolver o problema de forma bem simples, como reboot de equipamento ou algo assim. Não, nós usamos pirâmide invertida. Não temos esse nível na nossa equipe de suporte, tá? Qualquer pessoa pode atender um chamado, seja ele simples ou não. Então, se você está ligando, está nos acionando para criar uma VLAN no equipamento, pode ser um nível 3 que vai fazer isso. Por quê? Ele faz isso de forma muito efetiva, ele faz isso de forma rápida. Então, ponto, ele já sana aquele chamado, ele já sana aquele problema da frente. Se é uma pessoa que participa da nossa equipe de suporte 24/7, com um conhecimento um pouco mais básico, ele tem um ouvinte. Todo ticket nosso possui o responsável e o ouvinte. E o ouvinte sempre vai ser um nível superior. O ouvinte ele acompanha a resolução desse responsável, tá? Então, independente do nível, independente da complexidade de ticket, ele vai ser resolvido pelo responsável, só que lógico, dependendo com acompanhamento de um ouvinte experiente, tá? Mas a nossa metodologia é essa, é resolver rápido e de forma eficiente, de forma correta e transparente, tá bom?
Bom, aproveito esse slide, né? Deixa eu ver se é o melhor momento aqui, mas sim, eu aproveito esse slide para comentar também um pouquinho do nosso portal. Então, no nosso portal, nós temos toda uma coleta de KPIs, né? Como eu comentei, o nosso portal, ele monitora a nossa mão de obra especializada. Lógico, esses KPIs têm os limiares ali, os níveis, até ser um nível satisfatório, humanizado. A gente nunca vai propor um KPI que seja fora da realidade, tá? Mas a gente analisa isso muito bem e propõe desafios para a nossa equipe para que esses KPIs sejam melhorados. Então, desde KPIs como primeiro atendimento, a quantidade de chamados, menor número de chamados transferido, resolução de chamados na primeira interação, tempo de resposta nas interações, né? Tempo de resolução total desse chamado, churn de um ticket aberto, onde no nosso primeiro contato o cliente desiste. Então a gente mensura tudo isso, né? Mensuramos tempo também, né? Sempre a gente sabe quanto tempo está levando para conversar com o nosso cliente, quanto tempo o nosso cliente demora para nos responder depois que a gente faz uma solicitação, depois que a gente faz uma resposta. Então, com um sistema próprio, criado internamente, nós temos uma leva enorme de KPIs, né? Não só do nosso colaborador, mas também dos nossos clientes, para a gente entender realmente esse nosso mercado e tomar ações, atitudes de forma positiva. Então isso também é muito interessante. Bom, o suporte 24/7, que é o que a gente mais falou, né? Eu comentei bastante, digamos que o produto mais antigo na Infinity. Então aqui eu demonstro um pouquinho do nosso SLA, tá? Porém, esse SLA ele é totalmente dinâmico. Tá? Eu estou apresentando em tela para vocês o SLA padrão. É um SLA que a Infinity já percebeu que o mercado aceita muito bem, tá? Esse SLA, o mercado é satisfatório com ele. Porém, nós temos casos em que o cliente solicita, né, um SLA específico e a gente com certeza pode atender até mesmo ao nível de SLA em tempo real, tá? Basta conversar com a nossa equipe, solicitar a nossa análise e a gente vai conseguir prover um serviço a nível, um serviço conforme desejado. Okay? E hoje os planos a gente resume em planos básico, intermediário e completo, né? Onde completo tem a questão no suporte 24/7, onde a gente não pode caracterizar um vínculo empregatício. Então assim, existem alguns limiares, algumas questões para a gente mensurar isso. Tá? A Infinity ela provê mão de obra especializada, nível 1 e nível 3 principalmente. Então, alguns serviços repetitivos, geralmente serviços de nível 1, a gente prefere ensinar um colaborador, né, do nosso cliente, tá, para que ele possa desenvolver aquilo internamente, ok? E essa é a nossa intenção. A Infinity, ela não fica negando conhecimento, né, ela não fica escondendo conhecimento. Todo atendimento remoto pode ser acompanhado, pode ser assistido, não tem problema, né? Lógico, perante o contrato, nós solicitamos VPN devido à segurança e devido a atendimentos emergenciais em período noturno, onde a Infinity não depende de ninguém para dar o acesso. A gente consegue o acesso remoto, consegue fazer o nosso trabalho com eficiência, tá? Mas num momento normal ou um momento oportuno, pode ser acompanhado e assistido sem problemas, ok? A intenção nossa é ser uma extensão do parceiro, né? Tanto é que a gente prefere falar muitas vezes parceiro do que cliente. A gente segue junto na administração da rede, tá? Procurando prover sempre o melhor e procurando estabilizar essa rede. Bom, o monitoramento, né? O NOC e o SOC, eu já comentei com vocês bastante sobre esse ponto lá na apresentação do portfólio principal. Que eu posso falar um pouquinho da nossa infraestrutura. Então o nosso NOC é todo protegido, nós temos redundância na parte elétrica, energética, redundância na parte de acesso, de links de internet, podendo ter nós temos até
3 links de internet com meio físicos diferentes, tá? Para que a gente não fique inacessível e sempre garanta o nosso serviço de monitoramento para o nosso cliente. O portal Infinity, como eu comentei também para vocês, pessoal, tem um recurso muito interessante. E esse recurso, eu acredito que ele é bem visto para clientes, para parceiros como integradores, distribuidores e fabricantes. Por quê? Existe um recurso de instanciamento. Então nós temos todo um portal de ticket em que o fabricante pode ajustar conforme a gosto dele, né, aplicando as cores, a identidade da empresa, logos, tela de abertura. Então ele pode ajustar o nosso portal, que é uma instância, ele pode passar esse portal para o cliente. Então o cliente vai pensar que está abrindo um chamado diretamente na fabricante, mas esse chamado está sendo redirecionado para a nossa equipe. Tá? Então também é uma função bem interessante e tem vários fabricantes, né, vários distribuidores e integradores que contam com o nosso apoio também. O Trace Spam, então já comentei com vocês, aconselho também checar o nosso canal no YouTube, em que tem um vídeo específico demonstrando na prática o uso do Trace Spam. Mas qual a intenção desse carinha principal? Como o Trace Spam é o melhor equipamento, mais avançado equipamento de análise de redes de acesso, GPON, XGS-PON, TWDM-PON, a intenção nossa é apoiar as fabricantes na interoperabilidade. Então o Trace Spam tem inúmeros recursos comparativos de OMCI, captura de payload, ou seja, ele consegue capturar independente de qualquer modo que esteja a ONU, a OLT, a ONT, se está no modo debug ou não, a gente consegue capturar os pacotes e respaldar a fabricante na interoperabilidade. Ah, mas isso é legal? Isso é permitido? Sim, sim. O protocolo OMCI ele é documentado pela ITU-T e existe um range em que esse protocolo é aberto para que a fabricante faça de forma proprietária, mas não exclusiva e não proibitiva na divulgação. Então você pode sim pegar o padrão daquela determinada fabricante e garantir uma interoperabilidade com os equipamentos dela. Tá? Tanto é que redes neutras estão aí e é uma exigência. Há um caderno de teste oficial da Broadband Forum em que, lógico, tudo está acontecendo, tudo é atual. A TR-370, que documenta a questão de redes neutras, né, ainda não está 100% implantada, ainda não está 100% definida. Tem alguns ajustezinhos, algumas discussões, só que existe também pela Broadband Forum um caderno de testes de interoperabilidade. E você pode garantir interoperabilidade via OMCI. Tá? Então a Infinity ela é uma empresa que tem a intenção de reduzir o custo de engenharia na matriz para que a fabricante possa ter a oportunidade de trazer interoperabilidade para o Brasil e para o mercado latino-americano. Tá? Outros pontos são os testes de performance. Então, por ser uma plataforma avançada, nós conseguimos testar de forma performática as ONUs. E aí você vai entender se o seu equipamento ele é um equipamento legal para prover um plano alto, né, um plano de banda alta, para garantir o SLA para o seu assinante residencial, comercial, enfim. A gente consegue fazer inúmeros testes de QoS, COS, PBIT, banda, alocação de banda, a performance do DBA, da ONU, entre o ONU e o OLT, a troca de pacotes ali, o BW Map, o report, enfim, conseguimos realmente entender a qualidade daquela ONU, daquela ONT com determinada OLT. Tá? Então é um equipamento muito legal e que vai melhorar com certeza a qualidade da internet brasileira e latino-americana. Esse é o nosso foco. Comentei sobre as nossas duas parcerias, né? Principalmente focado para o mercado de enterprise, mas também podendo aplicar essas plataformas no mercado de telecom. Então, Red Hat e VMware, por que foram escolhidas essas duas plataformas? Justamente por esse motivo. Tudo que a gente aprende ali em Red Hat e em VMware não é só com foco no mercado enterprise, né? A gente tem sim
esse target esse ano, mas também podemos aplicar muito bem na parte de telecom. Red Hat voltado para a parte de automação de redes, tá? O produto Ansible, o OpenShift da Red Hat é sensacional, e VMware voltado ali para virtualização, seja de máquinas virtuais, containers e cloud, tanto cloud híbrida, virtualização de aplicativo, enfim, todo esse conceito. Referente de WDM OTN, a Infinity ela consegue contemplar todo o ciclo técnico de um projeto, tá? Desde a transporte, nós também conseguimos transportar os equipamentos até o site, assumir toda a instalação e comissionamento, configuração, te ajudar com o projeto, desde do planejamento inicial, a reuniões com as fabricantes, decisão da compra do melhor equipamento, com matriz comparativa, né, seja custo-benefício, enfim, analisando tudo com vocês, até as etapas finais de aceitações, teste de performance, suporte, treinamento, enfim, realmente a gente consegue tecnicamente respaldar em tudo. Certificações e homologações, o que eu tenho de novidade aqui, né, que eu não expliquei lá no nosso portfólio principal, é a questão do selo Infinity. Então todo CPE, todo equipamento que se certificar com a Infinity vai ganhar um selo, e lógico, o nosso plano, esse é um produto novo, e o nosso plano é deixar uma base pública com a permissão do nosso parceiro, com a permissão da fabricante, em publicar na nossa base quais os equipamentos já foram certificados e quais os selos esse equipamento ganhou. Dessa forma, o mercado vai ter uma base de dados confiável, consultiva, né, sobre a qualidade de um determinado produto, tá bom? Então essa é a nossa intenção, é prover os selos Infinity no mercado de homologação. Parte de SDN tem alguns cases para poder compartilhar com vocês. A Infinity ela é um braço técnico da Radisys na América Latina, não só no Brasil. Então a gente participa aí de inúmeros projetos da Radisys, tanto para SD-PON quanto para POCs de Open RAN, tá? Nós somos também autorizado técnico pela Tibit, que recentemente foi adquirida pela Ciena e é a fabricante da microplug OLT, né? Então a gente tem todo o conhecimento técnico dessa microplug para poder respaldar você na implantação, planejamento, enfim, comissionamento, treinamento, suporte, toda a parte técnica sobre esse equipamento a gente também consegue prover para vocês. E questões de OpenROADM, nós já tivemos contato com a tecnologia, né, apoiando algumas fabricantes em alguns POCs. O ISP Automation é um projeto interno na Infinity, tá? Mas é um projeto bem legal porque nós temos uma pequena área de DevOps e a Infinity tem se dedicado a questões de automação de rede, Python, Ansible. Então nós temos um setor muito legal que tem automatizado inúmeros relatórios. E isso chegou um momento em que fizemos um levantamento interno e a gente perdia mais de um colaborador por dia fazendo relatórios, tá? E esse robô em Python, simplesmente um relatório que poderia demorar o dia todo, esse robô automatizou em poucos minutos, ao ponto de que a gente gera esse relatório e consegue enviar para o nosso cliente e fazer uma conclusão em 10 minutos. Então é uma coisa muito rápida e que tem nos auxiliado muito. Então internamente nós já temos a automação, nós já temos inúmeros robôs, que eu chamo, que coopera com o nosso suporte para ele ser ainda mais efetivo. Também a parte de treinamentos, pessoal, eu comento com vocês, né, que toda tecnologia, todo equipamento que a gente tem contato, que nós somos especializados, a gente consegue prover esse treinamento. De que forma? Conseguimos prover de forma remota, em tempo real, remoto gravado, porque a Infinity ela tem uma plataforma EAD também que pode prover treinamentos ali gravados para os nossos clientes, também presencial na empresa, seja de forma VIP, seja numa região onde a gente chama de treinamento aberto, onde inúmeras empresas podem participar, e aqui também localmente na nossa sede, onde nós temos uma sala de treinamento, acesso a todo o nosso laboratório para poder
realmente prover uma excelente didática, tá? Seja teórica ou seja prática nos nossos treinamentos. Último slide, né? Um slide que eu cito aqui de futuro, é um slide que eu sempre comento quais os nossos planos, quais os nossos passos, e assim, a gente já está colocando em prática, né, tudo que eu falei. Esse ano nós queremos focar nessa questão de enterprise, nas questões de homologação, então apoiar o mercado com redes neutras, essa parte de automação, de inteligência artificial, isso também, IoT, nós estamos com bons olhos, criando setores internos, criando estudos internos, para que a gente sempre acompanhe a tecnologia, ok? Então eu agradeço vocês pela atenção, saiba que a gente está aqui dedicado e vai ser gratificante ajudar vocês, basta dar a oportunidade merecida e vocês vão ver que a extensão do seu time vai se dar muito bem com a Infinity. Muito obrigado!